Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária, hoje, dia 23/8, nossa quarta-feira. Vamos aqui agora organizar os nossos gráficos, os nossos pontos de entradas e saída, a nossa leitura de movimento e tendência. Por quê? Na segunda-feira, e tanto na análise de ontem, que é a análise semanal que eu entreguei para vocês, nós falamos a respeito da notícia que aconteceu hoje em relação ao PMI, que é o índice é o índice de compra é o índice dos gerentes de compra, perdão, aí pelo engasgo. É o índice dos gerentes de compra. E o que que isso significa? Isso é a temperatura de como esses gerentes de compra estão absorvendo os produtos, os consumos, frente à macroeconomia. Então, nós conseguimos, através dos dados, saber, por exemplo, se uma grande empresa está conseguindo comprar o tanto que comprava meses passados ou até ano passado, tá? E esse relatório não veio positivo nem para a Europa e nem para os Estados Unidos, né? Então, isso carregou o preço e deu uma desvalorizada nas moedas, então, e que também leva ao movimento que o gráfico se permite, né? A análise gráfica se permite a fluir nesse sentido. Então, baseado nisso, a gente vai continuar a nossa linha de raciocínio que já vem sendo com uma alta assertividade, e na sexta-feira vamos concluir esse cenário do estudo e da análise que nós estamos fazendo, tá? Então, vou compartilhar meu gráfico aqui com vocês para a gente ir aprofundando e aprimorando esses nossos conteúdos, tá bom? Então, estamos aqui no nosso gráfico do DXY pelo diário, tá? Nós vamos avaliar o seguinte: esse preço do 103, novamente, volta a repetir, né? Vamos lá desde o início, né? Só para sintetizar aqui. Nós vimos de uma linha de tendência de baixa, né, que foi rompida, né? O mercado tentou segurar nessa região, vocês podem ver que ela sobe, faz um reteste, continua a movimentação, segura nesse ponto, que é o ponto que a gente já vem falando, desde o início do mês de agosto, está segurando também agora numa linha de tendência de alta dentro do intraday, né? Que vocês podem ver que os candles aqui toca e sobe, então é uma movimentação e ela pode continuar até o preço aqui dos 104.500, 104.300, tá? E aí então talvez possamos ver uma movimentação voltando para baixo, caso essa região seja uma região de resistência do preço. Isso a gente vai descobrir, obviamente, com o tempo, né? Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio, aí algumas coisinhas foram faladas na semana passada e na segunda-feira, né, nós já alinhamos também essa ideia aqui no gráfico. O que que acontece? Todas essas marcações em amarelinho seriam pontos onde o preço poderia tocar e subir. Essa era nossa principal linha de raciocínio. E a linha branca era o ponto onde o preço poderia vir fechar aqui, e isso nos daria um indicativo de um possível cenário de reversão através do comportamento do candle, tá? Essa leitura nós fizemos semana passada. Então, o que que eu vou fazer aqui para a gente se organizar? Eu vou desconsiderar esse aqui de baixo, eu vou deixar só o de cima por enquanto, só para a gente, quando for para o intraday por uma hora, a gente conseguir desenhar isso direitinho, tá bom? Então, ó, ele tá tentando segurar novamente a notícia, né? Você vê que ele faz o rompimento da vela no dia de ontem, ó, da região no dia de ontem com essa vela aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Com essa vela aqui, ó, tá vendo, ó? Né? Ele rompe a região aqui, ó, tá vendo? E fecha assim. Perfeito. No dia de hoje já faz a movimentação mais alta, chegando aqui nesse ponto aqui, né, do 140, 104.000, que foi o preço que eu falei para vocês, né? Então ele toca nessa região e retrai. Falei várias vezes desse preço. No entanto, tudo isso aqui ainda é região possível de
resistência, tá? O preço pode tentar ficar engasgando nessa região, que eu falei sobre isso no início do mês. Pode puxar o vídeo no início do mês que vocês vão ver aqui, que toda essa marcação aqui eu falei que era uma possível resistência, tá? Por favor, fiquem atentos a esses detalhes são muito importantes. Então, ó, já temos aqui, né, um possível cenário. É claro que o preço pode ganhar força ao longo das semanas e dos dias e vir tocar novamente na máxima de 2023, mas para isso ele precisa romper essas zonas, confirmando elas, conforme a gente já vem fazendo esse estudo aqui juntos, né? Acredito que eu espero que essas informações estejam claras. E claro, se não estiver, sinta-se à vontade para perguntar. Estou aqui com esse objetivo. Então, deixem a marcação em amarelo, ó, vocês podem ver que lá no diário parece que toca, né? Mas no H1 fica sobrando alguns pips de diferença, e aí toma um fluxo forte de alta, ganhando força, inclusive nas últimas semanas aí que ele segurou dentro dessa região de preço ali do 103.500, 103.600. Então, eu vou desconsiderar também isso aqui, eu só quis mostrar isso para vocês, vou desconsiderar. E aí, gente, o que que acontece, né? Toda essa região aqui vai ser uma região bem forte de briga. Eu vou até voltar lá no H1, no diário, perdão, e vou fazer a marcação. Eu vou fazer duas marcações aqui, bem em cima da máxima dessa movimentação, tá? Vou deixar em branco para acompanhar a lógica do possível reversão. Vou fazer essa marcação em cima do preço de linha que marca, que registra o preço de linha, registra os fechamentos dos candles, tá bom? Vou deixar em vermelho, vai ser nosso momento de atenção, deixar um pouquinho mais gordinho, tá? E nossa região pelo H1, que eu vou marcar aqui. Essa região pelo H1 aqui, que está bem próximo, eu acho que esse fechamento da vela aqui tá bom, ó. Aqui foi o 104, bom, vamos deixar desse jeito mesmo essas duas marcações, tá bom? Então, ó, o que que acontece aqui? Agora aqui pode ser cenário de continuação, conforme eu estou falando, né? Isso, vamos dizer assim, né? Esse cenário de continuação pode ser que ele ganhe um fluxo ainda para cima no dia de hoje, faça um fechamento mais um pouquinho mais para cima, tá? Então, fiquem tranquilos, vamos aguardar, né? Ele vê o que que ele vai fazer aqui para o dia de hoje. A abertura do dia de hoje foi aqui, perdão, aqui foi da terça, no dia de hoje, que é quarta-feira. Não, foi aqui mesmo. Eu que marquei errado. Quarta-feira aqui, ó. Então, ele já está em cima da abertura, tá? Aqui é a mínima do dia de hoje, e ele é bem possível que deve continuar essa movimentação de alta. Então, logo, se a gente tem uma movimentação de alta por DXY, o euro-dólar tende a cair, tá? E nesse caso aqui, que caiu, ele possivelmente deu uma pequena subida também. Só que como a gente olha no diário, ele não traz aí, né, olha como que ficou o candle no diário em cima da região que a gente vem falando, né? Falei da possibilidade dele vir tocar esse preço, no dia de ontem ele toca, né, nessas máximas aqui, e no dia de hoje já tenta ganhar força para baixo, tá? Então, gente, é bem possível que haja continuação deste movimento vindo para essa direção de cá, tá bom? Então, fiquem atentos aqui. É claro que aqui também pode ser uma região bem fatídica de região de suporte, então de fundo, o que pode levar para um possível suporte, e então, de repente, subindo mais um pouquinho e fazendo zigue-zague até essa região. Mas toda essa região aqui abaixo vai ser uma região possível de suporte. Então, fiquem ligados aí que a continuação do movimento pode ser bem possível de acontecer ao longo dos próximos dias, tá? E aí a gente tem aqui o XAU-USD, que é uma paridade que também tem o dólar como cotação aqui no euro-dólar. Então, o ouro, né, inicialmente sobe quase na nossa casa do 19,08, mas engasga aqui no 19,04 e volta aqui para o preço 19,33, tá? Então,
é o momento de aguardar para a gente conseguir fazer novas vendas. Ó, vocês podem ver que a linha de tendência que eu tracei aqui por 1 hora, né? Não me recordo se eu cheguei a traçar essa linha de tendência no vídeo de segunda-feira, mas o preço dos 19,08 eu agendei para vocês. A gente errou aqui por mais ou menos uns 4 pips, né? E agora ele pode vir buscar ali a casa, vamos arredondar ali para a casa do 19,33, tá? 1930. Perdão, 1930, não 33. 33 é a nossa regiãozinha ali curiosa. E aí, aqui no diário, acho que não está aparecendo a linha de tendência do diário na H1. É isso. Deixa eu configurar aqui, para a gente conseguir ver direitinho aqui, tá bom? E aí eu vou apagar aquela lá da H1, que já foi rompida, então não faz sentido a gente manter ela na nossa leitura. Inclusive, ela está até fraquinha, porque realmente, ó, vocês podem ver que chegou a respeitar no dia de hoje, a notícia veio com força e tum, jogou o preço lá para cima, tá? E aqui no 19,33, que é a região que a gente está querendo. Vocês podem ver que a linha de tendência ela está um pouquinho mais alta e ela toca aqui esse topo que combina com o fundo de julho, tá vendo aqui, ó? Julho, finalzinho de julho aqui. Então, ele pode chegar na mínima ali de julho, que é a abertura também de agosto, ó. O início de agosto, ó. Agosto começou aqui, tá vendo? Então, vamos também deixar uma marcação aqui nesta região, entendendo? Vou até trocar de cor, deixar amarelinho também, para acompanhar a lógica do que a gente está fazendo ali. Então, ó, toda essa região aqui, tá? Eu vou dar uma crescidinha na região aqui, pode ser uma região de zona de venda. Então, fiquem atentos quando ele começar a chegar nessas regiões aqui, vocês pensarem em vender. Talvez seja mais interessante aguardar essa movimentação para então vocês tomarem alguma posição, tá bom? E, por último, o nosso SDJPY, que tem aí né, a liquidez acontecendo, né? Ele faz uma espécie aqui de topo duplo nessa região, né? Ele ganha aqui força aqui nessa região aqui. Isso pode ser um cenário de fato de reversão. Ele podendo vir tocar aqui no nosso preço do 143, né? Já está tocando aqui o nosso 144, que foi o que? A abertura da semana passada. E esse 143, que é a região de 50% do movimento que ele vem carregando há um bom tempo. Vamos dar uma olhada aqui no diário com mais cautela. Aqui no 144, como nosso primeiro pontinho aqui de possível parada, tocando nesta região aqui do topo. Nosso segundo ponto que a gente marcou, determinante também nessa região de pullback, mas ele tem esse fundo aqui, que é um fundo mais interessante, ó. Inclusive, esse fundo pode vir a tocar em cima da linha de tendência. Então, vou deixar branquinho aqui, que pode ser um cenário de possível reversão, caso ele venha tocar aqui, tá? Então, deixe ele seguir o fluxo dele. Aqui no H1, né, conforme eu falei para vocês, né, ele fez aqui a movimentação, né, ele tem, né, uma movimentação aqui, faz um cenário de reversão, então ele pode vir tocar nessa região aqui de novo, tá? E nossa linha de tendência de alta lá, que a gente traçou lá em cima, que é o pontinho que a gente traçou aqui em branco agora, né? Mas pode vir a região mais abaixo para tentar tocar na linha de tendência. Mas a princípio é continuação. Ele pode vir aqui, tá? Para o dia de hoje ainda, ou para as próximas horas, a gente pode botar aqui uma linhazinha de tendência aqui de baixa. Essa linha de tendência de baixa eu vou deixar ela bem pontilhadinha, bem fininha, porque na verdade ela é mais uma linha, vamos dizer assim, ela não é uma linha forte, tá? Porque ela é uma linha de intraday, né? Então ela pode vir, né? O mercado pode vir, voltar nessas regiões aqui acima e continuar a movimentação aqui, né? E vir embora aqui, tocando novamente nesses pontos aqui para baixo, tá? Então, frente a isso, né, seguindo aqui as movimentações dos preços, a gente vai acompanhar esse preço, como ele vai se desencadear ao longo dessas movimentações, e vocês podem estar aproveitando aí
as entradas, conforme eu estou sugerindo a vocês, ou a saída, conforme vocês também estão visualizando aqui, tá? As movimentações estão bem claras, tá mais propenso para continuação do que para reversão, conforme eu falei, né? Aquele dia era um momento de espera. Quem esperou, com certeza aproveitou boas oportunidades aí para lucrar em cima desses preços, tá bom? Então é isso. Um beijo e até sexta-feira.